A graça e a paz da parte de Jesus Cristo. Bom dia, irmãos. Mais uma oportunidade, mais um domingo que chega e mais uma vez estamos aqui para compartilharmos e estudarmos a palavra de Deus juntos. Nós estamos já bastante saudosos de ver a igreja com os irmãos e temos orado continuamente para que em breve as questões se regulamentem e que nós possamos desfrutar deste momento precioso de estarmos juntos, porque na realidade nada substitui a nossa comunhão presencial. Pode até parecer mais cômodo para nós estarmos nos nossos lares, assistindo às programações, mas nada substitui a calorosa comunhão que nós temos fisicamente quando nos reunimos no mesmo lugar, juntos com o propósito de adorar, de bendizer, de enaltecer ao nome do nosso grandioso Deus. Tenha um bom dia na presença do nosso Deus, que possamos refletir na sua palavra, meditar na sua palavra, aprendermos cada dia mais os ensinamentos que Deus nos dá na sua rica e abençoada palavra, que o Espírito Santo possa esclarecer a nós, possa abrir as nossas mentes e faça com que aplique em nós a palavra do nosso bondoso Deus. Eu quero deixar para os irmãos a leitura do Salmo 146, Salmo 146. Assim diz para nós a palavra do Senhor. Vamos ler. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. E faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Santo Deus, nós gloriamos, exaltamos o teu santo e excelso nome. Agradecemos ao Senhor por mais esse dia que o Senhor dá para nós, como um presente, uma dádiva vinda do céu, para nós desfrutarmos esse momento, Senhor, em tua presença. Rogamos, Santo Espírito, que o Senhor continue a nos ensinar, a instruir-nos através da palavra do Senhor, que possamos atentos observar os teus ricos ensinamentos para produzir em nós alegria e satisfação de servir um Deus santo, justo e verdadeiro. Seja com todos os momentos desta escola bíblica dominical, na meditação da sua palavra, nas orações, no hino, que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja glorificado em todo o tempo. Nós assim oramos, fortalecidos nos méritos de Cristo Jesus, o autor e o consumador de nossa fé. Amém, Senhor Jesus. Amém. Como o salmista aqui escreve nessa melodia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Bendito seja
o nosso Deus que merece todo o nosso louvor, merece a nossa adoração. E aqui nós observamos mais uma vez a ênfase que a palavra de Deus nos dá, a exortação que a palavra de Deus nos dá, para que nós aprendamos a cada dia a confiar em Deus, não em seres humanos, não em pessoas, mas confiarmos em Deus, porque Ele sim é justo, reto, verdadeiro. E aqui até expressa uma palavra bem interessante: não confiei em filhos dos homens, em quem não há salvação. E é uma verdade incontestável. A salvação ela é encontrada apenas na pessoa de Cristo Jesus, que Deus enviou a nós, e que essa verdade tão fundamental para a salvação ficou registrada para nós na palavra de Deus. Cristo Jesus, que veio ao mundo para dar vida e vida em abundância. Então a salvação é o Senhor. Ele é a porta, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só em Jesus Cristo há salvação. A salvação não está em nenhuma instituição humana, não está em nenhuma pessoa em particular, nenhuma pessoa nesta terra, nenhum ser humano nesta terra tem condições de salvar a alma e de perdoar para a salvação. Esse perdão, essa salvação está em Cristo Jesus. E o salmista, então, ele diz: bem-aventurado, privilegiado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Ou seja, o mesmo Deus, o Criador, que enviou o seu Filho ao mundo, esse mesmo Deus que se fez carne, seu Filho, Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e que sempre foi, que era, que é e que há de vir, esse Senhor, que todas as coisas foi criada por Ele, por meio dEle e para Ele. Feliz, bem-aventurado, é grandemente privilegiado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e a esperança está nesse Deus, alicerçada nesse Deus, que é o Criador de todas as coisas. E veja, aqui o desenrolar desse texto nos diz aquilo que o Senhor, pela sua grandeza, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, dá às suas criaturas. Principalmente para o seu povo, o povo que ele escolheu, o povo que ele comprou com o seu próprio sangue. Bendito seja o nome do Senhor. E como o salmo aqui termina: o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó meu irmão e minha irmã, reina de geração em geração. Aleluia. O Senhor reina para sempre. O nosso Deus, ó irmãos, reina de geração em geração. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso grandioso Deus. Irmãos, louvemos ao nosso grandioso Deus, o Criador de todas as coisas, com o hino de número 350 dos nossos hinários. Hino 350, a palavra de vida. Louvemos, exaltemos a esse grandioso Deus. Celeste vida, manifesta o teu poder.
da celeste vida. Realmente, a palavra de Deus é a fonte de celeste vida. Ela é viva, ela é eficaz, e graças a Deus que nós temos o privilégio de poder lê-la e compreender, diante das nossas limitações, diante das nossas dificuldades, mas graciosamente nós temos um instrutor, aquele que esclarece para nós a palavra de Deus. Então, louvado seja Deus, e que nos sintamos, sim, privilegiados por poder não apenas ler a palavra de Deus, mas entendê-la para o louvor da glória do nosso grandioso Senhor. Irmãos, hoje nós vamos tratar sobre um assunto bem relevante para a nossa jornada cristã. Nós vamos meditar sobre uma luta, um combate, uma batalha, ou por que não, uma guerra. Uma guerra que na realidade não dá trégua, uma guerra constante. E essa batalha, essa guerra, na verdade, ela vai terminar quando nós pararmos de respirar aqui. E principalmente no que diz respeito a todo o universo, a todo o nosso planeta, essa guerra só vai terminar na volta de Cristo, quando ele definitivamente deixar ali o seu reino e a gente, com os nossos corpos glorificados, transformados, reinar com Cristo para todo sempre, por toda a eternidade. Mas enquanto aqui estivermos, nós vamos ter essa batalha, essa guerra constantemente. Daí a necessidade de nós meditarmos sobre esta questão muito interessante. A guerra que nós vamos meditar hoje é a guerra entre o espírito e a carne. O espírito contra a carne. O espírito de Deus contra a carne. Essa é uma guerra constante. E é interessante a gente lembrar que na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 6, no versículo 12, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. É verdade. Sim, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas ali o apóstolo Paulo está dizendo e está aplicando a questão de que nós não guerreamos com pessoas físicas. Não é essa a nossa luta constante aqui. Ali Paulo está dizendo que a nossa guerra, ela é sim contra o diabo e os seus demônios. É uma luta constante. E o que nós vamos observar hoje não está em contradição com o que Paulo nos ensina. Porque muitos podem dizer, mas como? Se a nossa luta não é contra a carne, e como nós vamos tratar dessa guerra, a luta entre o espírito e a carne? Aqui já é uma outra questão do que a palavra de Deus nos ensina. Nós, de verdade, guerreamos contra a carne. E veja, não há contradição nenhuma. A expressão carne não somente significa o nosso corpo físico, o nosso exterior, mas também tem o significado do nosso ser, da nossa natureza, do nosso ser interior, dos nossos desejos, os nossos impulsos e vontades. Isso é o termo também carne. Vamos ler um texto bastante conhecido da palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo ele dá alguns esclarecimentos para nós em relação ao significado dessa expressão, dessa palavra carne, que, volto a repetir, ela não significa somente o nosso corpo exterior, o nosso físico, mas principalmente ela também significa o nosso ser interior, nossa natureza, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas inclinações, que são voltadas para que desagrade a Deus e agrade a nós mesmos. Vamos ler o texto que está na carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, Gálatas, capítulo 5,
a partir do versículo 16. Vamos ler aqui o texto que diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, nós vamos falar a respeito desta guerra, desta luta constante, e rogar que Deus nos oriente e nos dê esclarecimento sobre esse tema, para que nós aprendamos a alimentar muito mais o nosso espírito, alimentar o espírito, do que alimentar a nossa carne, os nossos impulsos, os nossos desejos, que se não forem controlados, eles realmente vão nos afastando de Deus, vão enfraquecendo a nossa fé, vão trazendo realidades para nós como o voltar à escravidão e o domínio do diabo. E nós, como cristãos, e mesmo que cremos que nós somos salvos por nosso Deus, isso não isenta nós não nos atentarmos sobre essa questão. É uma luta constante e isso também exige nossa responsabilidade. A soberania de Deus em nossas vidas, a ação de Deus em nossas vidas, ela não exclui a nossa responsabilidade. Parece ser um grande paradoxo isso, né? Isso é uma grande questão que a lógica humana parece não harmonizar bem essa questão. Mas é assim mesmo a palavra de Deus. Ela traz ensinamentos paradoxais e grandes questionamentos, eles serão esclarecidos definitivamente para nós na eternidade. Enquanto fomos salvos pela graça, Deus é soberano, está no comando de todas as coisas, mas nós não estamos isentos de responsabilidades. E como cristãos, nós temos a responsabilidade, sim, de andarmos e de procurarmos obedecer, ouvir a palavra de Deus e guerrearmos contra o pecado. É uma luta constante entre carne, o nosso ser interior, e o Espírito, que é o Espírito Santo que nos conduz e que nos ensina para a vida. Irmãos, é sobre então esta questão, a nossa luta constante, que nós vamos considerar hoje. E eu vou compartilhar daqui a pouco com vocês alguns desenhinhos, algumas caricaturas, e esses desenhos não foram elaborados por mim. Eu não inventei, eu não criei essas caricaturas que vão aparecer aí. Esses desenhos, essas caricaturas, eles foram criados pelo um autor que escreveu um livro chamado Cave Mais Fundo. Esse livro foi publicado pela Editora Fiel. Foi o autor do livro Joshua Harris. Ele quem elaborou essas figurinhas, e o que eu quero compartilhar com os irmãos também vem de um capítulo desse livro que eu fiz um resumo e quero compartilhar com vocês sobre esta questão. Eu achei interessante não somente as figuras que ele criou, né, para mostrar ali, para ilustrar, né, talvez pensando assim, olha, você entendeu o que é que eu desenho, né? Mas é algo interessante que ele fez e eu quero compartilhar com os irmãos. É a palavra de Deus, esse é um servo abençoado de Deus, e se você um dia puder ter esse livro, você pode comprar e pode ler, que é um excelente livro que aborda questões muito interessantes sobre o tema Cave Mais Fundo. Então,
Então vamos meditar sobre esta questão, sobre esta luta, carne e espírito. Mas antes de colocarmos aí em tela o primeiro slide, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 7, e aqui é interessante a gente fazer apenas uma observação. Há muitos cristãos, há muitos teólogos, há muitos estudiosos que reputam essa escrita do apóstolo Paulo, ou seja, consideram que esta parte que o apóstolo Paulo escreveu aqui foi antes da sua conversão. Já outros observam e entendem que não foi antes da conversão do apóstolo Paulo, mas sim depois da conversão. E eu sou da linha que esse texto que eu vou ler uma porção dele aqui antes da gente começarmos mesmo com as figuras, nós vamos observar, e eu entendo que ele escreveu, o apóstolo Paulo escreveu isso já depois que o Senhor alcançou ele com a graça. Ele já é um homem aqui alcançado pela graça, mas não por isso a batalha deixou de acontecer. Há uma constante luta, é a nossa inclinação para o pecado, é a nossa natureza deformada pelo pecado, em constante luta contra o Espírito do Senhor. Então veja que o apóstolo Paulo, ele escreveu o seguinte, porque a partir do versículo 22, eu não vou ler todo o capítulo, mas o capítulo 7 de Romanos, a partir do versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando nos meus membros, outra lei, vou começar de novo aqui, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me fez prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Veja, aqui ele está falando, e há uma parte que ele diz aqui, uns versículos anterior, lá no versículo 16, ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Tá? Então ele diz assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que não é bom, que não quero fazer, eu faço. Por quê? Há uma luta constante. E a gente vai, então, tratar sobre essa luta, sobre essa questão, e também ajudar-nos a estarmos vigilantes e refletir o que nós estamos alimentando mais, a nossa carne ou o Espírito do Senhor. Então, a gente pode observar aí, nessa primeira figura que os irmãos estão vendo aí, tá? Isso representa nós, nos representa. Isso aí é você, isso aí é eu, esta figura aí somos nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança do Senhor, conforme o texto bíblico que está aparecendo aí. Não precisamos ler esse texto porque esse texto é bem conhecido. Mas se você quiser agora conferir na sua Bíblia, esse texto fala que o Deus criou o ser humano, nosso Deus criou os seres humanos conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. E essa questão de imagem e semelhança não implica na questão física, mas sim porque Deus criou o ser humano, um ser que pensa, um ser que reflete, um ser que tem capacidade de raciocinar, de criar, de interagir, de estudar, de sentir, de falar, de conversar, de pensar, etc. É essa a questão do significado da palavra, que nós, como seres humanos, fomos criados à sua imagem e semelhança. Por exemplo, a árvore, uma das criações de Deus,
As plantas, elas não foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Os animais de todas as espécies, sejam eles terrestres, aquáticos, seja o que for, eles também não foram criados à imagem e semelhança de Deus. De todas as criaturas, de tudo que Deus criou, o homem teve o privilégio de ficar registrado na sua palavra, a palavra de Deus, que essa criatura, o ser humano, essa criatura foi criada à imagem e semelhança de Deus. Pois bem, aí estamos nós, seres humanos, criados, e lembrando que quando da criação, quando o homem estava com Deus, convivendo com Deus, no lugar chamado Jardim do Éden, quando ele ali desfrutava da comunhão plena com Deus, tinha toda e completa liberdade de escolher, de estar ali conversando com Deus, este ser humano, ele desagradou ao Senhor. Ele desconfiou de Deus, e a gente conhece a história, e a partir então do convencimento da serpente, ou seja, do diabo, convencendo o ser humano a não estar satisfeito com Deus, a desconfiar de Deus, a partir daí, quando Deus diz para o ser humano, olha, tudo aqui pertence a vocês, vocês têm o domínio sobre tudo, mas Deus apenas disse para ele, olha, está vendo desta árvore aqui? Não coma desse fruto. Mas o inimigo muito sagaz, astuto, ele convence o ser humano a comer desse fruto que o Senhor havia proibido. E aí então vem o pecado, a consequência. Então toda a natureza humana, ela se deformou com o pecado. E por isso que nós, da linha reformada, de teologia reformada, nós ensinamos a questão do pecado universal. Ou seja, todo ser humano já nasce morto em seus delitos e pecados. Através do pecado. O pecado entrou no mundo e deformou. E é interessante que não apenas deformou a natureza humana, o nosso ser interior, mas deformou também as demais criaturas. As demais criaturas, a própria natureza, ela também sofreu com o pecado. E sofre com o pecado. É interessante a gente poder questionar sobre isso. Pois bem, aí está esse desenho, eu repito, é uma criação muito importante desse autor que eu achei interessante. Falei, eu vou desenhar, eu vou copiar esse desenho, porque eu achei interessante a sacada que ele teve aí, né, de fazer essas caricaturas. Então, esse primeiro desenho aí nos representa. Isso aí é você, isso aí sou eu, isso aí somos nós. E agora veja esse desenho aí, né? Esse desenho, essa caricatura aí, ela representa a carne. A carne. Ou seja, é um tipo de lutador. Ele teve essa sacada, esse autor, né? Ele imaginou isso, né? É um lutador implacável, que está em constante luta contra nós. Então a carne, ela representa os desejos corruptos e pecaminosos de nosso coração. Como o texto que nós lemos ainda há pouco lá em Gálatas 5, o fruto da carne, os frutos da carne. Então é isso que carne também tem esse significado, e aí ela representa esses desejos corruptos e pecaminosos do nosso coração. Não é uma referência aos nossos corpos, como eu já disse no início, pois os nossos corpos, eles foram criados por Deus e são bons. Em si, os nossos corpos são bons. A carne não é algo que está fora de nós ou apenas a parte de nós. A carne é o que somos sem Cristo, sem o Senhor Jesus, sem a graça de Deus. A carne, ela representa nossos anseios pecaminosos de viver por nós mesmos e desobedecer as leis e os mandamentos de Deus. É o texto aqui do apóstolo Paulo que escreve em Romanos. E agora sim,
eu vou fazer a leitura um pouco mais completa, não de todo o capítulo, mas a partir do versículo 7 de Romanos 7. Vamos, então, prestar atenção na leitura desse texto, e se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, você também pode fazê-lo. Diz assim para nós a palavra de Deus. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por consequente, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então veja aí, irmãos, aí essa caricatura, ela simboliza a carne, ou seja, o nosso ser interior, os nossos desejos pecaminosos, os desejos do nosso coração. Essa guerra constante que todo dia nós travamos com ela. A travamos com a nossa carne, a carne e o espírito que habita em nós. Olhamos aí esta outra figura, né, que antes de Cristo Jesus nos salvarmos, nós estávamos relacionados desta maneira com a carne. Estão vendo aí, né? A carne, os nossos impulsos, a nossa natureza, o nosso ser interior nos dominando, fazendo de nós escravos. E a Bíblia diz que somos escravos de nossos desejos pecaminosos. Olha só, vamos ler esses textos que estão aí colocados ali. O primeiro é o texto que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 34. João 8, versículo 34. Olha só o que nos diz esse texto, João 8, 34, que diz assim: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Segunda carta de Pedro, capítulo 2,
versículo 19, 2 Pedro 2:19, que diz assim: prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, a nossa carne era o chefe, antes da nossa libertação em Cristo Jesus. Todo ser humano que nasce em seus delitos e pecados, nasce sobre a escravidão. A carne, os nossos desejos, os nossos impulsos, ela se torna o nosso chefe, o nosso dono, ela nos escraviza e nos controla, como o texto aí que está aí em Provérbios, capítulo 5, versículo 22. Provérbios 5, versículo 22. Olha o que diz aí a palavra de Deus, Provérbios 5, 22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Então, até as coisas boas que fazemos estão manchadas por pecado e egoísmo. Então, isso deve estar bem esclarecido para nós. Então, veja essa nossa guerra, né? A gente criado à imagem e semelhança de Deus, mas vem o pecado deforma, ele desconstrói, ele quebra toda essa comunhão que havia no princípio, ele traz separação entre nós e Deus, e a gente passa então a ser controlado pelos nossos impulsos, pela nossa natureza, o egoísmo, isso tudo fruto do pecado. É o pecado que trouxe toda esta questão, sobre toda essa questão. Então veja aí também essa outra questão aí, né? Então, isto é o que acontece quando cremos em Jesus. Nós fomos então libertos. Aí essa figura, essa caricatura representa a nossa libertação. Olha o que acontece quando nós cremos em Cristo Jesus, quando Deus age com graça em nossa vida, nos libertando e nos dando consciência que nós necessitamos de Cristo para a nossa salvação. Então, pelo fato de que Jesus morreu na cruz e venceu o pecado e ressuscitou, somos livres do poder ou domínio do pecado. Olha o que está aqui nesse texto também bastante conhecido, Gálatas, capítulo de número 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Olha só o que nos diz esse texto, Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então veja, irmãos, a carne ela nos escraviza. E quando Cristo nos atrai a Ele, quando Ele assim nos liberta, nós somos também libertados do domínio do pecado. O pecado não mais nos domina. Romanos capítulo 6, versículo 22, olha o que diz o texto. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ele não é mais o nosso chefe. Ele não mais manda em nós. Não é porque agora nós somos fortes pelos nossos méritos, mas Cristo, que é a nossa força, nos dá condições de enfrentarmos a nossa velha natureza, que em parceria com o inimigo da nossa alma, o diabo, tenta a todo custo tirar a nossa esperança, tirar a nossa fé, tirar o brilho da volta de Cristo, tirar Cristo Jesus da nossa vida. Então veja que em Cristo Jesus agora a carne não é mais o nosso chefe. Você vê como a algema é quebrada, você é liberto. Nós ganhamos uma nova roupagem, uma nova roupa, o que é realmente magnífico. Isso é muito interessante. E aí, então, o que acontece?
a nossa carne, ela não vai desaparecer. Fomos libertos pela graça do Senhor, mas veja, a nossa natureza está em nós. Ela não desaparece. Não é que, pronto, tudo de fato agora mudou e agora eu não vou mais agir conforme os meus desejos. A carne, a nossa natureza, e é isso o significado da expressão carne aqui, a nossa natureza sempre vai bater a nossa porta. Sempre estará lá, tentando nos seduzir, tentando ter o controle sobre nós novamente. Ela não reina mais, mas ainda é uma realidade em nós. Então veja, Gálatas 5, os versos 16 e 17, olha só o que diz aí, porque aqui diz o texto: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja, irmãos, ainda perambula ao nosso redor para nos seduzir. Depois de nos tornarmos cristãos, não somos mais escravos do pecado, mas a carne ainda pode tentar-nos. E isso é todos os dias. Por isso que no início a gente diz, nós vamos tratar sobre uma guerra que não tem trégua. Ela é constante. Podemos decidir render-nos à tentação e a satisfazer a carne. Deus nos dá agora condições para isso, para resistirmos. Daí a necessidade de sempre vigiar, daí a necessidade de nós vestirmos a armadura, a qual Paulo fala também lá no capítulo 6 de Efésios. Aí está essa questão importante para nós, Jesus, é fato, ele destruiu o poder do pecado, mas até que estejamos no céu, ainda vivemos na presença e na influência dos desejos pecaminosos. Então daí, porque eu concordo com aqueles que dizem que quando Paulo escreveu em Romanos, o capítulo 7 de Romanos, ele já era uma pessoa convertida. Mas agora ele tem essa batalha dentro dele, qual todos nós temos, diariamente. É uma batalha constante. Então, irmãos, não pense que isto é um beco sem saída. O Espírito Santo habita os crentes e nos capacita a dizermos não à carne. Ele está agindo em nós, transformando-nos para sermos semelhantes a Jesus Cristo. É isso que ele está realizando em nós. Olha mais esse texto aí, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz para nós esse texto. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio. Opa, eu li aqui o 1 Coríntios, é 2 Coríntios. Eu já falei isso há algumas semanas, é Bíblia Nova. E Bíblia Nova, as páginas elas são grudadas e se a gente não prestar atenção, parece que é a primeira vez que a gente está abrindo a Bíblia. Mas peço perdão aí pela leitura errada que eu fiz. É 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Olha só. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito, ele está agindo em nós, transformando-nos, fazendo-nos a gente estar mais conformados conforme a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador. Essa é a maneira porque a Bíblia está cheia de encorajamentos para que
combatamos os nossos desejos pecaminosos. Vê aí a ilustração? Não podemos viver em paz com a carne. Não tem como, não há como nós darmos uma trégua. Não há como. Nós temos que atacá-la, nós temos que negá-la, nós temos que mortificá-la. Isso é um dever, isso é uma exortação para nós. Daí, então, a questão da responsabilidade nossa. É nossa responsabilidade. Não é apenas dizer, não, Deus já fez tudo por mim, já está tudo certo. Não, nós temos essa responsabilidade. Agora, como cristãos, sabermos que não há como termos e darmos trégua para a nossa carne. Nós temos que atacá-la, nós temos que negá-la, nós temos que mortificá-la. Olha aí o texto de Romanos, capítulo de número 8, Romanos capítulo 8, versículo 13. Olha só o que diz o nosso texto aqui, Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E olha o capítulo 13, versículo 12 de Romanos. Capítulo 13, versículo 12, que diz: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Então, veja, irmãos, não há trégua. Então, a gente sempre tem que atacá-la mesmo, negá-la, mortificá-la, porque ela sempre estará nos tentando. Ela sempre estará tentando nos levar para longe de Cristo Jesus. Para longe dos ensinamentos, para longe da palavra, para longe da comunhão com o Senhor. E ela vai gritar nos nossos ouvidos que os nossos impulsos, que os nossos desejos, eles sim que valem a pena. A vida só tem sentido se nós seguirmos os nossos impulsos e nossos desejos. É isso que a nosso interior, a nossa natureza faz. Ela nos ataca, ela nos seduz, mas a gente tem que combatê-la. E sabendo que não vamos fazer isso sozinho. Existe alguém que nos dá condições para isso. Mas há um problema que a gente tem que observar aqui. O problema é que muito frequentemente os cristãos tornam-se amigos de sua carne. Vê aí a ilustração, preparando um banquete aí para a carne. De fato, muitos alimentam a carne. E todos nós estamos sujeitos a isso. E é um perigo quando nós alimentamos a nossa carne. Isto é o que significa a expressão dispor para a carne. Romanos 13, versículo 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. É isso que significa essa expressão aí, dispor para a carne. Alimentamos nossa carne quando fazemos coisas que estimulam ou fomentam os nossos velhos desejos pecaminosos. Isso implica escolher vivermos como costumávamos viver antes da nossa libertação em Cristo. Ceder à tentação, abrigar pensamentos pecaminosos e gastar tempo com pessoas e lugares que celebram o pecado são como dar carne. São como dar à nossa carne 3 refeições balanceadas ao dia. É a mesma coisa. Com salgadinhos e sobremesas e tudo mais. Nós podemos pensar, visto que fomos libertos pela cruz, não faz mal satisfazer a carne. Esse é um pensamento que, infelizmente, permeia muito pensamento de muitos cristãos por aí. Mas a Bíblia diz, olha, cuidado, prestem bastante atenção, não alimente a carne. E se a gente pensar que nós somos libertos pela cruz e por causa disso não faz mal satisfazer a carne, isso é uma grande mentira. Isso não é verdade. O diabo quer que nós
pensemos assim, mas isso não é verdade. Veja aí o que diz Gálatas, capítulo 5, versículos 13 e versículo 24. Gálatas 5, versículo 13 e 24. Olha só o que nos diz aí, esses dois versículos. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E o versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e consciências. E há um problema quando nós alimentamos a carne. Sabe por quê? Olha o que acontece quando nós alimentamos a carne. A nossa carne pode crescer. E antes que o saibamos, a carne se torna maior e mais forte do que nós. Dá para entender agora também um pouco o porquê muitas vezes a gente está com frieza de fé, com indiferença, com indisposição de ler a Bíblia, de vir à igreja, de ter comunhão com os irmãos. Dá para entender agora o significado disso? Olha, se nós alimentarmos a nossa carne, ela cresce. Ela cresce e fica bem maior do que nós. E em seguida ela começa a dominar-nos. Olha aí o texto que está aí colocado de Romanos 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Essa é a razão porque até os crentes genuínos, que não estão mais presos pela algema do pecado, podem sentir-se como se a sua carne os estivesse ameaçando. Olha aqui que nos diz Gálatas 6, de 7 a 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. De 6, 7 a 8, é isso mesmo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também farás. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E é por isso que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 13, 14. Olha o que ele diz aí, do que nós precisamos. Romanos 13, versículo 14. Olha o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Romanos 13, 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É disso que nós precisamos. Nos revestirmos do Senhor. Já que temos então a mente de Cristo que habite em nós e realmente nos domine e nos controle. O Espírito Santo de Deus, de poder. Irmãos, isso é importante a gente meditar. Então, o que nós vamos fazer como cristãos? Vamos matar a fome da carne. Isto é o que desejamos que a nossa carne seja. Vê aí essa figurinha. Nós queremos que a carne se torne lá fraquinha, pequenininha. Queremos que a nossa carne seja magra, fraca. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que diz: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito. Isso agora, como do Espírito, é o nosso Espírito, tá? O nosso Espírito, não é o Espírito Santo, é o Espírito. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Não devemos, irmãos, jamais esperar que ela se vá completamente. A nossa natureza ainda ela é inclinada pelo pecado, ainda ela estará aqui, ela está aqui, ela tenta nos seduzir. Enquanto Cristo Jesus não volta e não nos livra da presença do pecado, aí está a nossa natureza, debilitada, inclinada para fazer aquilo que não glorifica o nosso Senhor. Até uma carne fraca e doente
pode tentar nos derrubar. Olha só o texto que está aí em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Olha só o que nos diz o texto. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Mas quando não alimentamos a carne, é mais fácil resistir à tentação e andar em obediência. Por isso, irmãos, vamos aplicar esse ensino às nossas vidas. E vamos ouvir o Senhor falar conosco através da sua palavra. Esse é um assunto primordial e importante para nós. Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude a nós a batalharmos contra a nossa carne, contra a nossa natureza inclinada para pecar, inclinada para desobedecer ao Senhor. Relembramos mais uma vez que carne não é uma força exterior que sempre está nos atacando. Parece que esses desenhos também nos dão essa ideia. Não. Ela é chamada de pecado interior, porque está em nós. Está em nós. Reside em nosso coração. Por isso que diz que o nosso ser ele é desesperadamente corrupto, ou seja, o coração do homem é desesperadamente corrupto. E a gente sabe que na mentalidade oriental, na mentalidade hebraica, quando ele diz o coração, ele não está se referindo ao órgão humano, ele está se referindo ao ser, a todo ser. Então veja que o nosso ser, ele é desesperadamente corrupto por causa do pecado. O pecado trouxe corrupção. A realidade do pecado remanescente deve levar-nos a andar humildemente, a vivermos em dependência de Deus, a procurar ajuda também de outros crentes, mas principalmente a vivermos dependentes de Deus. Sempre. Não vamos supor que por nós mesmos agora nós podemos enfrentá-la. Nós não vamos conseguir. Mas com o Senhor, com a ajuda de Deus e com a ajuda de irmãos também, quando a gente aprender que nós também precisamos recorrer à ajuda de nossos irmãos, isso vai nos ajudar e muito. A verdade, irmãos, podemos ser enganados. Nossos motivos não são perfeitamente inocentes. Precisamos que o poder do Espírito e a palavra de Deus nos perscrutem, ou seja, nos examine. E é isso que a palavra de Deus faz, né? A palavra de Deus é viva e eficaz e ela penetra no nosso ser, ela divide. Porque ela perscruta, ela examina. E é assim que nós precisamos entender, irmãos. Aqueles que dão atenção à comunhão com Deus por meio da oração, por meio do estudo da palavra de Deus, são mais conformados à imagem e semelhança de Cristo. E aqueles, então, que dão atenção à oração, à leitura da Bíblia, à comunhão, ou tudo que vem do alto, esses são cada vez mais conformes à imagem e semelhança de Cristo, e esses são cada vez mais capacitados a atacar, a mortificar a carne. Todos nós precisamos desesperadamente da ajuda de Deus para fazermos isso, para fazermos assim. Veja o que nos exorta o texto de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 2, versículos 12 e 13. Olha só aqui. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no nosso coração. Deus nos abençoe. Ó Deus, nós agradecemos a Ti, porque tivemos a oportunidade de meditar na Tua palavra
e faze nós compreendermos que essa é uma luta constante. O pecado, ele deformou a nossa natureza, o nosso pensamento, os nossos desejos, os nossos impulsos. Eles são, ó Deus, agora levados a fazer aquilo que não agrada ao Senhor e não glorifica o teu santo e excelso nome. Mas, ao mesmo tempo, como libertos, não precisamos ter medo e pensar que não há solução para o problema, porque há. A solução é Cristo Jesus. A solução é estarmos sempre em comunhão com o Senhor através da oração, a leitura da sua palavra. Ó Senhor, ajuda-nos a lutarmos, a combater a nossa carne, ou seja, os nossos impulsos, os nossos desejos, as nossas vontades, a concupiscência da carne. Ajuda-nos, ó Senhor, para a honra e glória do teu santo e excelso nome. E fortaleça cada dia a nossa fé, no nome precioso de Jesus. Assim oramos. Amém, Senhor, e pedimos-te perdão por causa dos nossos pecados. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós agradecemos a Deus por mais a oportunidade que Ele concedeu a nós, né? De mais um domingo, estarmos meditando em sua palavra. E esperamos os irmãos logo mais às 7h da noite, aonde nós vamos tratar sobre fé. Então esperamos os irmãos logo mais às 7h para juntos cultuarmos e glorificarmos o nosso Deus. Deus os guarde pelo seu poder, esteja sempre ao vosso lado. Amém.